Louvado seja o nome do Senhor da glória. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eu quero deixar para você uma palavra da parte de Deus, uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões, despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, acoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é filho de Deus. Amém? Este é filho de Deus. Amados, nós estamos diante de uma palavra profética da parte de Deus, que o qual nós estamos vendo que Mateus, ele escreveu afirmando, falando que Jesus, ele estava com os seus discípulos. Eu quero pregar subordinado ao tema quando precisar, ele virá andando sobre as águas. Amém, amados? Eu quero pregar subordinado a esse tema, que quando você precisar, Jesus, ele virá andando sobre as águas. Amém? A Bíblia está nos dizendo que Jesus, ele estava com os seus discípulos. É claro que devemos entender que ali está falando sobre uma vigília, uma quarta vigília. E nós sabemos que as vigílias do judeu era contado de uma forma, contada por 3 formas. Sabemos que é de 4 em 4 horas, é 3 turnos. E a primeira vigília dos judeus, que é considerada pelos judeus, é a partir das 18 horas até as 22 horas. Sabemos que a segunda vigília é das 22 às 2 horas da manhã. E sabemos que a terceira vigília é das 2 da manhã às 6 da manhã. Mas como é que é isso, meu irmão, minha irmã, se a Bíblia está nos afirmando sobre uma quarta vigília? A Bíblia nos afirma em Mateus capítulo 14, versículo 22, que logo a seguir compeliu Jesus o discípulo a embarcar e passar adiante. Jesus mandou que o discípulo o embarcasse, o entrasse no barco e seguisse adiante, fosse avante, fosse em frente. Mas entenda que quando Jesus,
ele manda seus discípulos entrar no barco e seguir avante, Jesus, ele vai para o monte a fim de orar à parte, orar em secreto, orar sozinho. Só ele e o Pai naquele momento. Só ele e o Pai ali naquela hora. Seria um momento de oração. Seria um momento de busca de Deus. Seria um momento de reflexão. Seria um momento de estar buscando a face do Pai, buscando a face de Deus. E quando Jesus ele está no monte, ele está buscando no monte, a Bíblia nos afirma que o discípulo, Jesus mandou eles entrar no barco e seguir avante, seguir adiante, à frente, para longe, para atravessar ao lado. Entenda que enquanto eles entraram no barco para seguir avante, Jesus, ele está lá no monte, está orando, está buscando o Pai lá no monte. Enquanto Jesus está no monte, a Bíblia diz que se levanta um vento, e o vento, ele se levanta com um propósito. Entenda, meu irmão, minha irmã, que todavia quando o vento ele sopra, o vento ele vem com um propósito para com a nossa vida. O propósito do vento é certamente tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção, é tirar totalmente a nossa atenção que está voltada para Deus. Os discípulos, eles entraram no barco, eles seguiram e estão indo. Eles estão a muito estádio, longe, muito longe da borda da praia. Muito longe da borda ali aonde Jesus estava com eles. Mas é nesta hora que o vento, os testes vai acontecer, os problemas vêm, as dificuldades elas aparecem para poder testar, para poder tentar a sua fé, para poder aprovar a sua fé. E muitas das vezes tem pessoas que quando estas provas surgem, tem pessoas que não suportam, tem pessoas que não conseguem permanecer intacto, não conseguem permanecer de pé. Porque, irmão, quando surgem as provas, tem pessoas que desistem, tem pessoas que se esquecem que Jesus, que Deus ele mandou esta pessoa, chamou esta pessoa, e Deus ele tem um grande propósito para com a tua vida. Então este propósito de Deus só vai se concluí-la quando você entender verdadeiramente o que Deus ele quer fazer na tua vida. A Bíblia afirma que os discípulos estão muito distantes, estão longe. E ali o vento começa a soprar, as águas do mar começam a trazer sofrimento, tristeza, dúvidas. Que eles começam a duvidar, eles começam a pensar muitas coisas no momento. E o sofrimento que viera para eles ali foi um tipo de prova, um tipo de teste. E os testes, meu irmão, as provas, quando elas vêm, simplesmente é para prová-los, para ver se verdadeiramente você está firme no propósito que você professa. Quando eu falo no propósito que você professa, estou falando no propósito, na crença, naquele que você crê e que você acredita, que nós sabemos que é o próprio Jesus. E enquanto os discípulos estão no meio do mar, eles começam a temer, começam a ter medo. Jesus ele vem na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite, Jesus ele vem. Jesus ele não veio logo. Jesus ele não apareceu logo. Mas Jesus ele apareceu no momento certo. Na hora certa, Jesus ele aparece. Jesus ele só aparece na hora certa para te dar o livramento, para ajudar você e mostrar a você que hora nenhuma ele vai deixar você se afundar. Amados, queridos, Jesus ele vem andando sobre as águas por volta 2 horas, 3 horas da manhã para 6 da manhã.
Ele vem andando sobre as águas na quarta vigília da noite. Ele vem andando sobre as águas. Jesus, ele vem caminhando sobre as águas com o único propósito de ajudar aos seus discípulos. E quando ele chega lá, os seus discípulos estão totalmente agoniados, tristes, cabisbaixo e desesperado com o que estava acontecendo. Eu quero falar para você que Jesus, ele não vai deixar você perecer hora nenhuma. Jesus, ele vai te tomar pelas tuas mãos e vai te sustentar e vai mostrar que ele te chamou para vencer. Amém? Que Deus, ele aplique esta palavra no teu coração, uma reflexão para seu dia, para sua tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, Jesus não vai deixar você perecer. Ele vai te tomar pelas mãos e vai te erguer. A vitória é sua, em nome de Jesus.